E antes de propriamente entrarmos no texto bíblico, que gostaríamos de trazer uma palavra ao coração dos irmãos, eu quero dizer que o tema é muito impactante: vencendo os desafios da pós-modernidade. E isto está estampado nas camisas dos congressistas, e é um tema muito forte: vencendo os desafios da pós-modernidade. Quando recebi do nosso pastor esta orientação, me veio ao coração quais são os desafios da pós-modernidade. Pensei sobre isto, e este questionamento ainda está no meu coração. Encontrei algumas respostas e outras ainda estou procurando, mas pelo menos algumas que encontrei eu gostaria de trazer aqui para vocês. Amém? A primeira é o desafio demográfico atual. O primeiro desafio da pós-modernidade está relacionado à população, à demografia, à realidade geopolítica de como estamos vivendo hoje. A população mundial se aproxima de 8 bilhões de pessoas. Alguns chegam a dizer que já ultrapassamos a marca de 7 bilhões e 800 milhões de pessoas ao redor do mundo. E possivelmente, segundo os estudiosos da área, em 2024, 2025, chegaremos a atingir a esta meta de 8 bilhões de pessoas. Escuta bem, dessas 8 bilhões de pessoas, existem 16.598 povos ao redor do mundo, distintos por suas culturas, por suas etnias. 16.598 mil povos ao redor do mundo. É interessante ainda dizer que, segundo a Aliança Global Wycliffe, existe 7.361 línguas vivas operantes no mundo. Agora, trago uma informação dramática, uma informação triste. Desses 8 bilhões de pessoas, escuta bem, mais de 43%, para ser preciso, 43,2% da população mundial ainda não ouviu o Evangelho. Ainda nem sequer sabe que Jesus pisou nesta terra. Esses povos que nós estamos nos referindo se encontram especialmente na janela 1040, aonde estão localizados 61 países. Quantos países? 61 países, aonde se tem um número próximo de 3 bilhões e 500 milhões que estão nesses 61 países e ainda não ouviram a palavra de Deus. Na Ásia e norte da África e Oriente Médio se encontra 1 bilhão e 200 milhões de muçulmanos. Se encontra 900 milhões de hindus, adeptos do hinduísmo. 800 milhões dessas pessoas são budistas. Falar de número é interessante. Nós estamos vivendo numa geração que tem ouvido números, estatísticas.
E nessas estatísticas, muitas vezes, nós não atentamos para a realidade. Eu só quero trazer mais um dado relacionado a números. A cada 3 segundos, eu disse quantos segundos? Morre uma pessoa de fome ao redor do mundo. 1, 2, 3. Morreu um. 1, 2, 3. Morreu outro. A cada 3 segundos, morre uma pessoa, de maneira tal que mais de 28 mil pessoas morrem por dia de fome. E a maioria delas estão justamente nesses 61 países que acabei de falar. Para se evangelizar aí, escuta, você não pode chegar lá dizendo: eu sou marido de uma mulher só, eu não bebo, eu não fumo e eu preciso de um visto para entrar nesse país. Para entrar em países no Oriente Médio, na Ásia, é necessário que os missionários tenham graduações em áreas específicas para poder trabalhar profissionalmente e depois de estarem trabalhando profissionalmente, poderem evangelizar. Isto quer dizer que estes países estão à procura de engenheiros. Eu disse quem? Estão à procura de dentistas. Eu disse qual profissão? Dentista. Estão à procura de médicos. Diga comigo, médicos. Estão à procura de professores de educação física. Por quê? Porque nesses países você não pode chegar dizendo: eu vim aqui pregar o evangelho e ponto final. Eu tive um contato com um missionário que está no Egito, e ele disse assim para mim: irmão Sóstenes, eu estou no Egito há 8 anos, e depois de 8 anos no Egito, eu ganhei uma vida para Jesus. Eu fui trabalhar como professor de educação física, ensinar os meninos a jogar bola, porque brasileiros são muito requeridos lá. E ele disse que ali começou a criar amizade com os pais, e ganhar confiança, e encontrar liberdade. E depois de 8 anos, ele ganhou uma vida para Jesus. Eu posso fazer uma pergunta? Se o missionário sobe neste púlpito e chega aqui para a igreja, o pastor Cândido diz assim: vamos ouvir o missionário. E o missionário chega aqui e diz assim: irmãos, eu quero agradecer pela vossa oração, porque depois de 8 anos eu ganhei uma vida para Jesus. Qual seria a nossa resposta? O que estaria na nossa mente? O que diríamos a este missionário? É possível que alguém dissesse: é fraco, tira ele de lá, está fazendo turismo, está comendo o dinheiro da igreja só para dormir, tem chamada não. Possivelmente, essas seriam algumas das respostas. Sendo que o semeador saiu a semear, e no caminho ele encontrou diferentes terrenos. A nossa igreja, a Assembleia de Deus em Pernambuco, tem um terreno fértil. Moçambique. Até piscando o olho, pessoas aceitam Jesus. Até cumprimentando na rua, as pessoas aceitam Jesus. Mas existem lugares áridos, lugares que são realmente pedregosos, com espinhos, e se não estiver afastando e tirando os empecilhos, não produz. África do Sul, que temos que remover a pedra, ferir a terra,
tirar os pedregulhos para encontrar terreno fértil. E isto não é um processo fácil. Existem lugares no campo de missões como a Argentina, que a obra tem prosperado. Em Portugal a obra tem crescido. Mas existem lugares que o trabalho missionário é mais difícil. Eu não estou dizendo que um é melhor do que o outro ou mais fácil do que o outro, mas o que eu quero dizer é que existem lugares onde a forma, as características daquele lugar dificultam a evangelização. E aí precisa-se de jovens. Vez por outra, pastor, tenho uma oportunidade de ver um comercial da Cruz Vermelha. Quem já ouviu falar da Cruz Vermelha? Quem já ouviu falar de Médicos Sem Fronteiras? Levanta a mão. Uma boa parte. São profissionais liberais que em seus países eles estudam, se graduam na área da medicina e entram como voluntários. Eu disse voluntários. Vão para países de guerra, sabe para quê? Para ajudar os pobres, os necessitados, voluntariamente. Não é para pregar o evangelho. E às vezes eu fico pensando, Jesus, muitos desses médicos sem fronteiras, muitos dos que estão aqui na Cruz Vermelha, fazendo trabalho voluntário pela ONU, entregando a vida profissionalmente para construir países, para ajudar os pobres, eles estão indo sem recurso financeiro, sem lucro para si, mas só por causa da benevolência, só pelo fato de ajudar a humanidade, eles estão se oferecendo. E nós, igreja, que dizemos ter em nós o amor de Deus e a revelação de Deus, estamos preocupados em quê? Adolescentes, qual é a meta desse ano? É fazer o Enem, ou continuar na faculdade para alguns. Para quê, irmão Sóstenes? Para conseguir um emprego maravilhoso. Para que esse emprego maravilhoso? Para ter meu carro importado, para ter a minha casa de praia, para ter minha casa de campo. A preocupação de uma geração que está preocupada em ter metas seculares, simplesmente para o benefício próprio. Eu preciso trabalhar para ter o meu celular importado, eu preciso trabalhar para garantir aquela lanchonete, eu preciso ganhar melhor na vida, para garantir a roupa que papai e mamãe não pode me dar. Ah, quantos sonhos! Mas aqui vai uma pergunta introdutória: tem espaço para Jesus no teu sonho? Quantas vezes estamos orando e dizendo: dá-me, 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 dá-me. Estamos pedindo a Deus: eu quero, eu preciso, eu quero, eu preciso. Será que nesta manhã tem alguém aqui entre nós que pode dizer: eu ofereço a minha vida, faz de mim o que tu queres, usa-me como tu queres? Se você me entende, diga amém. Eu disse que gostaria de falar rapidamente de algumas características dessa geração, e me alonguei muito aqui nesta questão demográfica da situação atual, mas me permita dizer ainda mais 2 ou 3 palavras. É que esta geração pós-moderna, ela está sofrendo bombardeios ideológicos. Alguns deles têm atacado a nossa geração pós-moderna, uma aversão direta e uma aversão belicosa contra o homem e tudo que for originário desse ser masculino.
Meninas estão sendo educadas a dizer que homens são misóginos, dominadores, opressores e retrógrados. Meninas estão sendo educadas a dizer que homem não vale de nada, porque o homem simplesmente foi, é e será o sinal de opressão e de humilhação do sexo feminino. Nós estamos vivendo num período de uma geração consumindo irrestritamente todo tipo de conteúdo, bebendo de fontes sem filtro, consumindo todos os tipos de vídeos, de áudios, de imagens. Já não tem mais censura. Você vai na internet, burla a sua idade, engana. Vai no YouTube, você diz que tem 18, na verdade tem 13, e consome qualquer coisa que quiser. Uma necessidade de estar atualizado em tudo. O que importa hoje não é ser nem ter. O que importa hoje é viver a síndrome da selfie. Procurando o melhor ângulo para tirar fotos. Pastor, o senhor tem percebido que às vezes, no momento de quebrantamento na igreja, o Espírito Santo de Deus está agindo poderosamente, e na mesma hora, só basta o pregador alterar a voz, aumentar o ritmo da mensagem, e o pessoal já começa a pegar o celular. Vou gravar. Porque quando gravar e jogar no Instagram, lá no Story, vai dar visualização. Lá no TikTok vai monetizar. Estamos deixando de viver o melhor de Deus. Estamos deixando, porque Deus, naquela hora do quebrantamento, Ele destruiu as fortalezas espirituais. Ele rompeu todas as atmosferas que trabalhavam condenando e proibindo, impedindo chegar a comunicação de Deus ao teu coração. E quando aquilo ali é rompido e a voz de Deus brada, o diabo joga mais uma e você se afasta e não ouve a revelação de Deus. Olha, eu estava aqui sentado e dizendo ao meu coração, me lembrando, quanto manhã missionária é especial. Nas manhãs missionárias, existe um momento de maior quebrantamento da igreja. Muitos obreiros foram chamados por Deus em manhãs missionárias, porque é um momento especial de Deus trabalhar. E se nós não tivermos cuidado, os desafios da pós-modernidade vai simplesmente nos fazer perceber que estamos vendo simplesmente encenações aqui de pessoas representando países e não entendemos a real comunicação que está sendo feita. Finalmente, um grande desafio para esta geração da pós-modernidade é a fragilidade emocional, transtornos psíquicos, medo, depressão, ansiedade, pesadelos, transtornos físicos, automutilação, falta de apetite, ânsia de vômito, tremores, dores de cabeça, uma geração doente, espiritualmente afetada, ouvindo vozes, ideação suicida, o diabo dizendo diuturnamente: para que você está viva? Por que você não se mata? Diabo dizendo: coloca a mão no interruptor, toma remédio, destrói, acaba.
uma geração de comportamentos estranhos, tendo vozes, ouvindo vozes, tendo visões. Mas eu quero dizer que este tema não foi colocado por acaso aqui. Eu quero dizer que nesses 8 bilhões de pessoas, aonde existe 7.000 línguas no mundo, 7.316, e pastor, delas, somente 600 línguas têm a Bíblia completa. Para ser mais preciso, 683 têm a Bíblia completa. Deus quer levantar uma geração aqui para afetar o mundo, para impactar o mundo, uma geração que diz: olha, a tendência é de morte, a tendência é de fragilidade, a tendência é condenatória, é de bombardeios ideológicos, mas existe uma geração que está enfrentando o desafio, está encarando a realidade dos problemas e está firme diante de Deus. Nesta manhã aqui tem esta geração que está enfrentando os desafios. Existe alguém aqui que está batalhando na escola. Existe alguém aqui que está diante dos problemas dizendo: eu vou vencer em nome de Jesus, eu vou ser testemunha do Evangelho. Eu não tenho ainda a idade de ir para o campo de missões, mas enquanto eu não vou lá, a minha escola é o meu campo de missões, a minha casa é meu campo de missões, a rua onde eu moro é meu campo de missões. Será que aqui nesta manhã existe uma geração que está dizendo: o meu celular é meu campo de missões, eu não tenho passaporte, eu não tenho dinheiro, mas eu estou praticando inglês, francês e espanhol, eu estou pregando para o mundo que Jesus Cristo é o Senhor, que Jesus Cristo é o Salvador. Eu gostaria de convidar você para abrir a Bíblia comigo no primeiro livro de Samuel. Primeiro livro de Samuel. Abra sua Bíblia, primeiro livro de Samuel, capítulo de número 16. Eu gostaria de falar nesta manhã sobre 2 gerações. A geração que foi rejeitada e a geração que foi aprovada. 1 Samuel, capítulo de número 16, e o verso de número 1. Então disse o Senhor a Samuel: até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite e vem. Enviar-te-ei a Jessé o belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Quem pode dizer amém? Amém? Meus amados, nós estamos diante de um texto muitíssimo conhecido. Porém, esse texto, Deus comunicou ao meu coração uma palavra que eu quero trazer ao vosso coração. Samuel ouviu a voz do Senhor dizendo: até quando? Repita comigo: até quando? Mais uma vez: até quando? Terás dó de Saul, havendo eu rejeitado. Repita comigo: até quando? Até quando? Veja que Deus questiona: até quando terás dó de Saul? Esta palavra que aparece na nossa Bíblia como dó, em outras versões vai dizer: até quando lamentarás? Em outra versão vai dizer: até quando terás pena de Saul? Este sentimento que operou em Samuel é porque Samuel estava diante de 2 gerações. Uma geração que foi rejeitada e uma outra geração que foi aprovada por Deus. A palavra dó, que aparece na maioria das versões, ou lamentação, quer dizer, pode ser traduzida como entristecer, chorar, prantear, deplorar,
magoar-se, afligir-se ou agravar-se. Deus estava questionando: até quando tu estarás triste por Saul? Até quando tu estarás aflito? Até quando tu irás chorar por Saul, havendo eu rejeitado? Perceba, meus queridos, que esta expressão é uma expressão clara de uma lamentação de uma pessoa que está em luto, que sofreu uma perda, uma pessoa que está visivelmente e audivelmente sofrendo pela morte de alguém. Perceba, meus queridos, que o Senhor está questionando: até quando? Olha aqui. Até quando terás pena, lamentarás, terás dó de Saul? Eu quero dizer aos irmãos que Samuel era um homem de oração. Olha, para entender uma chamada, para entender uma direção de Deus, uma vocação de Deus, para entender uma escolha de Deus, não se entende com esse modismo atual, onde se diz: levanta a mão, toca no teu irmão, repete comigo. Não. Ouvir a voz de Deus, entender o propósito de Deus, perceber a revelação de Deus, compreender o que Deus quer para a nossa vida, exige oração. Repita comigo: oração. Abra sua Bíblia comigo. Primeiro livro de Samuel, capítulo de número 8. Você vai ver algo tremendo aqui. Primeiro livro de Samuel, capítulo de número 8. O verso de número 5 diz assim: e disseram-lhe os anciãos de Israel, disseram-lhe a Samuel: eis que já és velho, e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que ele nos julgue como o tem todas as nações. Porém essa palavra pareceu mal aos olhos de Samuel, quando disseram: dá-nos um rei para que nos julgue. E Samuel orou ao Senhor. Diga comigo: Samuel orou ao Senhor. Naquela hora, meus irmãos, quando ele foi orar, pedindo direção, revelação, entendimento, para compreender as coisas, Deus fala com ele e diz a ele: olha, há um rito para se ser um rei, há critérios para se estabelecer um rei. Vai lá e anuncia ao povo que é necessário que haja critérios. E Samuel vai e fala com o povo. Mas quando ele terminou de falar com o povo, a resposta do povo veio mais uma vez. Abra sua Bíblia, primeiro livro de Samuel, capítulo 8. E o versículo de número 19 diz assim: porém o povo não quis ouvir a voz de Samuel, e disseram: não, mas haverá sobre nós um rei, e nós também seremos como todas as outras nações, e o nosso rei nos julgará, e sairá diante de nós, e fará as nossas guerras. Ouvindo, pois, Samuel todas as palavras do povo, as falou perante os ouvidos do Senhor. Perceba, Samuel mais uma vez foi orar a Deus. Ele falou mais uma vez com Deus. Sabe por quê? Porque a revelação, o entendimento, jovem, da vontade de Deus, hoje já não se usa mais caixinha da promessa. E sabe por quê? Porque todo dia a internet lança versículos, existem diversos aplicativos mandando versículos de encorajamento. Mas eu quero te dizer, a vontade de Deus para a tua vida não vem simplesmente por encorajamento de versículos que a internet joga por aplicativos. A vontade de Deus, como eu disse, e eu quero ser contundente com isso, em dizer, a vontade de Deus não vem quando o pregador diz: me ajuda a pregar, e na mesma hora você começa a repetir palavras com o pregador. Não é porque se tocou em alguém, ou porque levantou a mão. A vontade de Deus para a sua vida vai ser revelada consistentemente quando você se dedicar em oração a Deus. O joelho vai arder, você vai sentir
vontade de parar de orar, escuta, na hora que você se ajoelhar, você vai começar a pensar na prova, vai começar a pensar na escola, vai vir pensamentos sobre os amigos, sobre a turma, sobre a resposta do WhatsApp, vai vir muita coisa na sua mente. Sabe por quê? Porque o diabo não quer que você ore, mas eu quero te dizer, para se compreender a vontade de Deus, tem que orar, tem que buscar a Deus, tem que gastar tempo de joelho na presença de Deus. Eu não estou falando de uma oração coletiva, aonde a gente levanta um brado diante de Deus, mas eu estou falando daquela oração contrita, aonde você se ajoelha e passa 5 minutos, 10 minutos, 1 hora, o joelho começa a arder, você vira ao lado, se levanta, bebe água, se ajoelha de novo, 2 horas, 3 horas, você diz: agora eu não posso só orar, eu preciso jejuar, e o rói começa da barriga, você começa a sentir fome, mas você está na presença do Senhor, orando, buscando, insistindo. Eu estou falando de uma oração que você passa a noite e vê o galo cantando e o sol raiando, e você diz: Deus, ainda eu estou na tua presença, eu preciso ouvir a tua direção. Deus deseja se revelar para a tua vida. Se você me entende, diga amém. No capítulo de número 9, versículos 15 em diante, ainda diz assim: porque o Senhor, capítulo 9, versículo 15, o Senhor o revelara aos ouvidos de Samuel, um dia antes que Saul viesse, dizendo: amanhã, a estas horas, te enviarei um homem da terra de Benjamim, o qual ungirás por capitão sobre o meu povo de Israel, e ele livrará o meu povo das mãos dos filisteus, porque tenho olhado para o meu povo, porque o clamor chegou a mim. Verso 17: e quando Samuel viu a Saul, o Senhor lhe disse: eis aqui o homem de quem te tenho dito. Veja, um dia antes Deus falou: amanhã o homem que eu quero te revelar virá. Quando Saul chega no outro dia, aí Deus diz: este é o homem que eu falei contigo ontem. O que é que eu estou querendo mostrar para vocês, adolescentes? É que a oração não é esporádica, ela é sistemática, ela segue uma rotina, um cotidiano. Você não pode orar hoje e dizer daqui a 3 meses. Você não pode esperar simplesmente pelas campanhas de oração ou pelos convites da campanha evangelizadora. Sábado, primeiro sábado vai ter consagração. Não. Você não pode esperar quando o presbítero na congregação, debaixo da orientação do pastor, marcar uma vigília. Não. Você precisa ter uma vida constante de oração, aonde você vai aprender a ouvir a voz de Deus. Aqui esse texto me ensina que Deus disse: olha, eu falei contigo ontem, mas eu vou falar contigo hoje de novo. Você orou ontem, mas vai orar hoje de novo. Quer dizer, uma vida constante de oração. Samuel era este homem que estava em oração. É interessante que Samuel viu Saul sendo cheio de Deus. Se você puder abrir a sua Bíblia no primeiro livro de Samuel, capítulo 10, eu poderia narrar essa história, mas eu entendo que esta geração que vive os desafios da pós-modernidade precisa estar exposta à palavra, precisa ler a palavra. Então leia comigo o capítulo de número 10, versículo 6, somente as meninas. 1, 2, 3. Amém. Agora somente as vozes masculinas, o versículo 9. Não, em português. 1, 2, 3. Amém. Olha, Saul, escuta bem, Saul estava à procura da jumenta do seu pai, e no caminho ele encontra com Samuel, e Samuel diz a ele: Deus vai te dar o reino de Israel.
O teu coração vai ser mudado em outro coração. Ele foi cheio do Espírito. Samuel ouviu a voz de Deus e comunicou a Saul a direção de Deus. É interessante, meus queridos, que Samuel percebe a fraqueza de Saul e ele traz uma sentença da parte de Deus. Abra sua Bíblia, primeiro livro de Samuel 13, e o versículo de número 13 diz assim: então disse Samuel a Saul: agiste neciamente e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, porque agora o Senhor teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Porém agora não subsistirá o teu reino, já tem buscado o Senhor para si um homem segundo o seu coração, e já lhe tem ordenado o Senhor que seja chefe sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Eu imagino aquele velhinho Samuel, um homem já cansado, chegando trêmulo diante de Saul, que era um homem alto, e ele olha para ele e diz assim: Deus tem alguém melhor do que você. E ali ele vai embora. Mas uma parte forte é quando nós lemos no primeiro livro de Samuel, capítulo 15, tem uma palavra forte de Deus a partir do verso de número 10. Então veio a palavra do Senhor a Samuel dizendo: arrependo-me de haver posto Saul como rei, porquanto deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Agora veja, então, repita comigo, então Samuel se contristou e toda noite, diga toda noite, clamou ao Senhor. Toda noite. Deus, tu estás rejeitando este homem, tu estás reprovando este homem. Tu me mostraste este homem, tu me revelaste este homem, mas agora tu não tens negócio com ele. Samuel estava clamando durante toda a noite. Agora deixa eu dizer algo a vocês aqui. Talvez o meu professor, ele possa me dizer aqui, precisamente, o tempo cronológico de capítulo 15, versículo 11, até o capítulo 16, o tempo. Eu não consigo, eu reconheço a minha limitação, eu não sei dizer o tempo cronológico aqui. Mas eu percebo aqui que do versículo 11 do capítulo 15 ao capítulo 16 e o versículo 1, existe um tempo. Diga comigo, um tempo. Eu não sei se são semanas, meses, anos, mas eu sei que Samuel não parou de orar. Deus, o teu povo está sem rei. Deus, o homem que tu escolheste pecou. Deus, o homem escolhido foi rejeitado. Deus, mostra uma direção. Mostra uma direção, mostra a tua vontade, Deus. Quando chega no capítulo 16 e o versículo de número 1, então disse o Senhor a Samuel: até quando estarás lamentando por um homem que está rejeitado por mim? Até quando estarás clamando por um homem que me despreza, que é abominável, que eu recusei? A ideia de rejeição aqui é uma ideia de repúdio, algo que é repugnante, algo que é repulsivo, algo que é detestável. É como se Deus estivesse dizendo: eu vomitei Saul, ele não tem interesse para mim mais. Aleluia. Esta palavra é forte. Não é aquele forte que a gente bate a mão e é forte. Não, não é esse forte não.
é um forte que gera temor. Você sabe o que é Deus dizer: eu vomitei? Se você quiser entender, vai lá em Apocalipse. Você vai ver Deus dizendo: olha, tu não és nem quente e nem frio, por isso eu estou a ponto de te vomitar. Eu não sei quem já teve experiência aqui, consciente de ter vomitado. Dá um embrulho na barriga. E você começa a lançar. E se você não tiver lançado, aquela inquietação, aquele entojo, aquela situação repugnante dentro de você, até que você se livra daquilo que está lhe perturbando. Deus estava dizendo: eu tenho rejeitado a este nível de lançá-lo fora de mim. Aí eu perguntei: por que Deus lançou fora Saul? Vamos voltar à Bíblia? Volta a Bíblia para 1 Samuel capítulo 9. Primeiro lugar, escuta bem, Saul pertencia a uma geração secularizada. Capítulo 9, versículo 3. E perderam-se as jumentas de Quis, pai de Saul, pelo que disse Quis a Saul, seu filho: toma agora contigo dos moços, e levanta-te e vai buscar as jumentas. Ei, jumenta aqui, nesse texto aqui, você tem que entender a barreira do tempo, você tem que entender o abismo cultural, econômico, social, para entender isso aqui. Porque se você olhar para a jumentinha que anda aí no meio da rua, você vai dizer: que nada, rapaz, uma jumenta velha dessa daí, que não serve para nada, só leva para levar chicotada. Esse burrinho aí. É porque você não conhece o contexto cultural, econômico, social. Eu fiz uma breve pesquisa, só para você ter ideia do que eu estou falando. Escuta bem. Se você for, agora não, porque agora é hora de culto. Mas quando terminar o culto, vá lá no Google e dê uma olhadinha. 1 litro de leite de jumenta. Sabe quanto custa? Mínimo R$500. E pode chegar até R$3.000. A partir de quanto? A partir de quanto? Até 1 litro de leite de jumenta. Não pense na jumentinha que está andando por aí perto da sua casa, não. Atenção, atenção. Já tem gente aí pensando em ser criador de jumenta. A mente empreendedora. Escuta bem. Vamos lá, prestar atenção. Veja só, jovem, adolescente, escuta bem. Jumenta naquela época era um dos melhores e mais acessíveis meios de transporte. Tá certo? Naquela época não existia ali Ferrari. Tá certo? Naquela época não existia Mercedes. Era jumentinha mesmo. A jumenta era importante, o camelo era importante. Então quem tinha jumenta naquela época estava bem. Veja aqui que a descrição aqui não é ideológica, viu? De acordo com essas questões de gênero que estão colocando aí. Aqui está no feminino. Era jumenta. Era jumenta. Então, por ser jumenta, veja só. Primeiro, servia como meio de transporte, que era muito caro. Segundo, por ser jumenta, ela tinha potencial para reproduzir, ou seja, reproduzir mais jumentas ou jumentos, filhotes. E também por ser jumenta, ela reproduzia outro semelhante a ela, da mesma espécie, ou produzia leite. Por isso, era caro. E o pai chega ali e diz assim: meu filho, vá buscar as jumentas, é prejuízo se essa jumenta não estiver por aqui. A mente de Saul era uma mente secularizada. Ele só pensava em dinheiro. Ele só pensava na prosperidade. Ele só pensava aqui na terra. Ele só pensava na casa de campo, na casa de praia. Só nas coisas daqui, carro novo. Ele não tinha mente ligada às coisas de Deus. Veja aí o versículo 5.
Vindo eles então à terra de Zuf, Saul disse para o seu moço, com quem ele ia: vem e voltemos, para que porventura meu pai não deixe de inquietar-se pelas jumentas e se aflija por causa de nós. Porém, ele lhe disse, o moço disse, né? Eis que há nesta cidade um homem de Deus. Veja, eu quero parar aqui para dizer uma outra característica de Saul. Saul, além de ter uma mente secularizada, só busca Deus no último recurso. Deus não é prioridade para ele. Ele quer utilizar o seu próprio recurso. Uma mente pós-moderna, quando está doente, antes de orar, ele vai procurar no Google qual é o tipo de doença que ele tem. Ele vai lá, sintoma tal, qual é o remédio que eu tomo, qual é o médico que eu procuro, e sai aí procurando qualquer coisa. Depois é que se pensa em Deus. Uma mente pós-moderna é uma mente que está dizendo, primeiro o meu potencial, a minha habilidade, depois eu penso em Deus. Uma mente pós-moderna, ele diz, primeiro o meu curso, primeiro a roda de amigos, primeiro para estar bem com a turma, depois eu penso em Deus. Foi isso que aconteceu com Saul. Ainda, o versículo de número 7, diz assim, então Saul disse a seu moço, eis porém, se lá formos, que levaremos então aquele homem? Porque o pão de nossos alforjes se acabou, e presente nenhum temos para levar ao homem de Deus. Que temos? E o moço tornou a responder a Saul e disse, eis que ainda se acha na minha mão um quarto de ciclo de prata, o qual darei ao homem de Deus, para que nos mostre o caminho. Veja que situação. Saul, ele consome tudo e não tem nada para Deus. Quem vai ter um quarto do ciclo de prata é o empregado dele, porque ele não tem nada. Ele é semelhante ao filho pródigo. Ele sai obstinado, curtindo tudo, gastando tudo, não tem reserva para Deus. Deixa eu dizer uma palavra. Aqui tem gente que já perdeu o temor de Deus. Recebe uma figurinha, recebe uma mensagem, um vídeo do TikTok e acha bonito. Primeiro ele se escandaliza, diz, sangue de Cristo é poder. Aí depois, rapaz, tem graça. Eita, que bonito. Aí daqui a pouco ele começa a compartilhar com os amigos. E daqui a pouco ele é o centro de compartilhamento, recebendo e enviando mensagens, vídeos, danças, selfies, nudes. Ele perdeu o temor completamente. Ele não tem nada para oferecer a Deus. Será que você está hoje como um Saul que disse, eu gastei tudo e eu não tenho mais nada? Como é que você se encontra aqui nesta noite, nesta manhã? Abra sua Bíblia ainda, capítulo de número 9, versículo de número 27. Abra a Bíblia, não canse não, abra a Bíblia. Capítulo de número 9, versículo de número 27. E descendo eles para a extremidade da cidade, no caso, Samuel, Saul e o moço, tá certo? Samuel disse a Saul, dize ao moço, que passe adiante de nós. E passou. Porém tu espera agora, e te falarei, e te farei ouvir a palavra de Deus. Este versículo aqui me mostra um jovem da pós-modernidade, que era Saul. Ele não tinha segredo com as coisas de Deus. Ele compartilhava tudo. Ele não tinha reservas. Ele não tinha intimidade com Deus. Para onde ele ia, o moço estava com ele. Aí Samuel, homem experiente, homem de Deus, disse assim, ei, manda esse moço aí passar, para que eu te revele as coisas de Deus. Deixa eu fazer uma pergunta aqui aos adolescentes. Existe coisa de Deus no teu coração, jovem? Existe coisa de Deus no teu coração, moça?
Existe alguma coisa no teu coração, rapaz? Existe alguma coisa no teu coração, igreja? Algo de Deus que o moço não ouviu. O segredo de Deus, o particular de Deus. Eu estou falando do mistério de Deus. Por quê, pastor? A brincadeira hoje é pegar o TikTok, pegar o story do Instagram e postar tudo. Jesus falou comigo, Jesus me disse isso, e começa a mostrar foto e contar todo o detalhe da história da pessoa. Se você quiser conhecer a vida de alguém, só ir na internet, porque está tudo exposto lá. Mas eu quero perguntar nesta manhã, pelo Espírito de Deus, existe alguma reserva? Será que nesta manhã o Espírito de Deus não está falando contigo, como falou através de Samuel? Manda o moço ir à frente, afasta, fica aqui, porque existe uma revelação de Deus. Nesta manhã eu quero te dizer, esta palavra está no tempo de Deus levantar uma geração que vai dizer: avança celular, avança aplicativo, avança rede social, vai pra frente, roda de amigo, vai pra lá, turminha, vai pra lá, porque eu vou ficar perto do homem de Deus. O homem de Deus tem uma palavra de Deus. Olha, geração de jovens, olhem aqui para o púlpito. Aqui está o pastor da igreja, mas aqui tem ministros também, tem presbíteros. Cheguem perto desses homens de Deus, colhem com eles serão Samuel de Deus na tua vida. Sairá uma palavra de Deus para o teu futuro. Se você me entende, levanta a mão e glorifica o nome do Senhor. Aleluias. O que enche meu coração aqui, irmãos, de temor, é porque esta geração foi rejeitada por Deus. E o que mais arde, abra sua Bíblia, capítulo 10. Capítulo 10 e o versículo de número 10. Capítulo 10, versículo de número 10. Veja o que é que a Bíblia diz. Eu quero ler aqui com você. Vou ler devagar para você entender. E chegando eles ao outeiro, eis que um rancho de profetas lhes saiu ao encontro. E o Espírito de Deus se apoderou dele e profetizou no meio deles. E aconteceu que, como todos os que dantes o conheciam, no caso conheciam a Saul, viram que eis que com os profetas profetizava. Então disse o povo, cada qual ao seu companheiro: que é o que se sucedeu ao filho de Quis? Está também Saul entre os profetas? Então um homem dali respondeu e disse: pois quem é o pai deles? Pelo que se tornou um provérbio: está também Saul entre os profetas? Este texto aqui é muito forte. E meu coração se enche de temor, porque uma geração pós-moderna precisa de um evento para ser cheia de Deus. Uma geração pós-moderna diz assim: quando eu comprar a farda e cantar no coral, Jesus vai me batizar. Uma geração pós-moderna diz assim: eu vou esperar o congresso para ser cheio. Sabe por quê? Porque uma geração pós-moderna é alimentada de eventos, espera de tempos em tempos para ser cheia de Deus. Uma geração pós-moderna, ela cai na gaiofa, ela cai na anedota, ela vira ditado, ela vira adágio popular.
falar, ela vira provérbio na boca do povo. Quem? Ele? Ele falou em línguas? Não, eu tenho que filmar. Eu não acredito. Fulaninho, eu vou esperar por segunda-feira lá na escola. Eu não acredito que fulana estava chorando. Menina, quem eras tu? Aqui na escola é um movimento, mas lá na igreja tu estava quebrantada. Saul pertencia a uma geração que só sentia Deus de tempos em tempos, esperava por um evento para ser cheio de Deus. Mas eu quero dizer, eis aqui um grande desafio. Você não precisa esperar por eventos para ser cheio de Deus. Em casa, na escola, no trabalho, aonde você estiver, você pode ser cheia de Deus, você pode ser cheio de Deus. Se você me entende, glorifique o nome do Senhor. Já quero caminhar para o final da mensagem. Me alonguei com esses detalhes, porque eu creio que o Espírito de Deus está trazendo aos nossos corações advertências importantes sobre a vida espiritual. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui, adolescente. Como está a tua mente? Será que você está secularizado, igual a Saul, só pensando na matéria, só pensando nos resultados, pensando em ser influenciador digital, só para monetizar? Quem é você nesta manhã aqui? Será que você busca Deus como prioridade, ou Deus faz parte do último recurso a ser buscado? Quem é você aqui nesta noite, nesta manhã? Será que você tem algum recurso? Será que em você existe uma reserva, algo precioso seu, que pode ser entregue a Deus? Quem é você aqui nesta manhã? Será que você tem segredos com Deus, intimidade com Deus, particularidade com Deus? Ou tudo você sai falando para todos? Quem é você aqui nesta manhã? Será que a presença de Deus é simplesmente um evento, como aconteceu com Saul, uma situação que se vira um provérbio nacional, aonde as pessoas agora começam: ei, o que é que está acontecendo? Saul, cheio de Deus, cheio da graça de Deus, que história é essa? Quem é você aqui nesta manhã? A Bíblia diz, em 1 Samuel 16, então disse o Senhor a Samuel: até quando terás dó de Saul? Ele faz parte de uma geração rejeitada, havendo eu rejeitado para que não reine sobre Israel. Enche o teu vaso de azeite e vem, enviar-te-ei a Jessé o belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Escuta, enquanto existe uma geração rejeitada, existe uma geração aprovada. Enquanto existe uma geração que não quer nada com Deus, existe uma geração que está à busca de Deus. Enquanto existe uma geração que despreza Deus, existe uma geração que busca Deus, uma geração que tem fome de Deus, uma geração que está interessada em Deus. Enquanto existe uma geração que humilha, que despreza Deus e desonra a Deus, existe uma geração que diz: mais de Deus, mais de Deus, mais de Deus, mais de Deus. A geração que vai fazer a obra missionária, a geração que vai vencer os desafios da pós-modernidade, é uma geração a qual o Senhor pode contar e pode dizer: vai na casa do pai dele, entra lá, porque eu tenho escolhido o seu filho. Existe alguém aqui que é filho e que Deus se agrada de você, e Ele vai à tua busca, Ele vai ao teu encontro, Ele te chama hoje, porque Ele tem interesse de usar a tua vida. Se você me entende, glorifica o nome do Senhor. O Senhor disse: achei Davi. E sabe que processo é esse? É Deus dizer assim: olha aqui para mim, olha aqui para mim.
É Deus dizer assim: ei, afasta aí, aquele ali. Ei, você não, o de trás. É Deus dizer: não, você não, a da direita ali. Não, da esquerda. O processo de seleção envolve a escolha. E Deus diz assim: eu achei. Se Ele achou, é porque Ele saiu à procura. Será que o Espírito de Deus pode passar por aqui hoje? Será que Ele pode passar por aqui hoje? Será que Ele pode encontrar alguém aqui nesta manhã? Eu quero te dizer nesta manhã, o Espírito de Deus deseja encontrar alguém que faça a diferença. Olha aí para o irmão do teu lado. Pergunta aí para ele: será que Deus pode contar contigo? Qual foi a resposta? Já que ele não respondeu, pergunta de novo: será que Deus pode contar contigo? Qual foi a resposta? Qual foi a resposta? Pergunta mais uma vez, olha no olho dele, olha no olho dela. Pergunta mais uma vez: será que Deus pode contar contigo? A geração que Deus quer usar, a geração que é cheia de Deus, você vai fazer a obra missionária. Eu não estou falando só de ir para outro país, mas eu estou dizendo: a tua escola é o campo de missões, a tua casa é o campo de missões, a tua rua é o teu campo de missões, a praça onde você mora é o campo de missões. Deus quer usar você como missionário.